Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Ana Paula Pissalto e aqui no canal Direito com Elas nós refletimos sobre direitos humanos e teoria geral do direito. O vídeo de hoje é sobre direitos humanos e eu vou contar um pouquinho para vocês o que motivou esse vídeo de hoje, né? Eu estava estudando um tema interessante para gravar o vídeo da semana e na sexta-feira, 13 de agosto, eu fui agraciada com um dos presentes que eu mais gosto, que são livros. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse presente, de quem eu ganhei. Em 2019, eu cursei como ouvinte um crédito lá na USP, na Faculdade de Direito da USP, sobre direitos internacionais dos direitos humanos com ênfase em refúgio e migrações. Momento em que eu conheci pessoas incríveis, como é o caso do professor que me agraciou com o presente, o professor Clodoaldo Anunciação, uma pessoa generosa, com profundo conhecimento sobre migrações e refúgio. Ele estava de passagem aqui em São Paulo, uma vez que é da Bahia, e me trouxe um exemplar da obra que ele organizou juntamente com a professora Cláudia, e eu achei super interessante e me debrucei sobre essa obra, e especialmente no primeiro capítulo, que é um artigo produzido por ele, a professora Cláudia, intitulado Direitos Humanos e Desenvolvimento, representações sociais de estudantes sobre o fenômeno migratório e suas implicações na sociedade. E eu encontrei ali uma leitura bastante agradável, porém muito reflexiva. E eu vou dividir com vocês alguns pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, contar um pouco o que é esse artigo, né? Esse artigo ele é o resultado de uma pesquisa qualitativa realizada entre os professores Clodoaldo e a professora Cláudia, com o intuito de entender o pensamento de alguns estudantes da graduação dos cursos de Direito, Administração de Empresas e Ciências Contábeis em uma faculdade privada lá do estado da Bahia. E fizeram alguns questionamentos, obviamente utilizando-se de métodos científicos, e chegamos então a esse resultado maravilhoso que foi esse artigo, mas que me despertou algumas reflexões. E eu gostaria de dividi-las com vocês. Uma vez que o canal ele se presta a que nós possamos ensiná-los a pensar o direito, mas não só o direito da graduação, pesquisa e extensão também é muito importante. Então vamos lá, eu coloquei aqui alguns pontos super interessantes dessa obra. Primeira coisa, os estudantes universitários, eles opinam sobre temas que desconhecem com base no senso comum. Isso me incomodou bastante, porque nós temos uma situação educacional no país bastante seletiva e elitista. E quando a gente chega até o ponto de estarmos em uma graduação, seria o momento de não trabalharmos de maneira mecanicista, mas sim reflexiva. Então isso me incomodou bastante. Outra coisa super interessante, né? A sociedade ela expressa sentimentos diametralmente opostos em relação ao migrante. Se são europeus, são admiráveis. Se africanos, latinos, de territórios que sofrem questões sociopolíticas, questões econômicas e até guerras civis, são aproveitadores, tomadores de emprego, desqualificados, terroristas. Outro ponto de reflexão. Uma outra coisa que ao longo das 20 e poucas páginas do artigo ficou martelando na minha cabeça. Nós esquecemos ou desconhecemos nossas raízes históricas de miscigenação. Somos individualistas, egocêntricos, preconceituosos e temos preguiça de estudar. Calma, eu explico. De 100% dos estudantes que foram entrevistados, apenas 6% relatam estudar e pesquisar sobre o tema que estavam opinando. Os demais opinam de modo xenofóbico, sem ao menos conhecerem a Lei de Imigrações de 2017. Olha que coisa interessante e intrigante. Outra coisa que ficou assim batendo na minha cabeça. Nós terceirizamos a responsabilidade de criação de soluções para esse tema e para tantos outros apenas para o governo. E aqui leiam esse governo em letras caps lock. Mas quem é o governo, minha gente? Vamos refletir sobre isso? Será que é inteligente da nossa parte só nos esquivarmos dessa responsabilidade e apontarmos o dedo para o governo? Ele é que tem que resolver o problema. Ótimo. Outras questões. O artigo ele foi formulado a partir de pesquisas realizadas, entrevistas realizadas. E a forma
preconceituosa e despreocupada com que os entrevistados destilam seu ódio ao migrante me assustou. Embora não seja nenhuma surpresa, nós mesmos aqui do canal recentemente sofremos um ataque misógino por conta de um vídeo meramente informativo. Enfim, outra questão. Um trecho me tocou e eu vou ler para vocês. O brasileiro, descendente de português, consegue manter incólume a sua representação de superioridade sobre negros e indígenas. Curioso, né? Parece que a gente não aprende. É porque a gente também não estuda muito história, né? Os entrevistados, eles entendem que o papel do cidadão em relação a esse problema migratório se resume em questões assistencialistas. Vou lá e faço uma doação, ou até mesmo de simpatia. Eu cumprimento as pessoas que eu percebo que são migrantes, que são estrangeiros. Curioso, né? Outra coisa super interessante, né? Eu tô bem ácida, né, nesse vídeo, mas é muito importante que a gente coloque a nossa cabeça para pensar e para refletir. Essa seletividade na aceitação do migrante é bem curiosa, né? Se ele é qualificado, ele é bem aceito e devem ter seus direitos humanos respeitados. Se eles são necessitados, impactam e roubam nossos empregos. Mas os qualificados, gente? E aquele CEO francês que veio assumir esse posto aqui na matriz, aliás, na sede ou na filial da transnacional que está sediada aqui no país? Ele não causa incômodo? Ele não rouba o seu emprego? Que seletividade interessante essa, não? Vamos lá, tá quase acabando. Por fim, para a gente arrematar essa reflexão, a qual estendo a vocês, faço essa proposta de refletirmos juntos, tem um trechinho de um autor incrível sobre esse tema, que é o Adorno. Ele defende que superar a barbárie é condição decisiva para a sobrevivência da humanidade. E o artigo, ele finaliza nos colocando a pensar sobre essa limitação dos direitos humanos, com uma finalidade de manter poucos privilégios por uma camada e uma fatia pequena de poucas pessoas, em detrimento do acolhimento de outros. Será que é a melhor saída? Pois bem, pessoal, essas reflexões elas foram extraídas de um estudo sobre refúgio e migrações, mas elas podem perfeitamente serem estendidas a tantos outros temas que permeiam nossa sociedade e impactam, sobremaneira, a efetivação dos direitos humanos. Essa é a minha contribuição para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo os comentários de vocês. Quem sabe a gente produza artigos científicos, a gente passe a não mais opinar sobre temas que nós desconhecemos. Estudemos e possamos, de fato, enxergar possíveis soluções como cidadãos e também atores dessa construção de bem-estar social. Um abraço e até o nosso próximo encontro.